Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, estudaremos o capítulo 8 do nosso livro didático, Roma Republicana. Só relembrando que no capítulo 6 nós já estudamos a fundação de Roma e o período monárquico de Roma. Agora nós iremos estudar a República, a formação da República Romana. Acompanhem atentamente a nossa aula. Vamos lá. A República Romana. A monarquia romana ela vai chegar ao fim em 509 a.C., quando o último rei etrusco será expulso de Roma por uma rebelião liderada pelos patrícios. A partir daí, Roma se torna uma república. Palavra de origem latina, res publica, que significa coisa pública. Desde então, o governo de Roma passa a ser exercido pelos cidadãos romanos. Na República, o governo era exercido por 2 cônsules, que eram eleitos pelas assembleias populares. Esses 2 cônsules comandavam o exército, faziam as leis e também presidiam os cultos religiosos. As instituições políticas republicanas em Roma. Os patrícios eles vão exercer o poder em Roma durante a República por meio das instituições republicanas. A primeira instituição republicana era o Senado, que era composto por 300 membros das famílias mais influentes de Roma, ou seja, de patrícios. Eles exerciam um mandato vitalício, ou seja, eles não saíam do poder até a sua morte. Outra instituição da República era o Exército, que estava dividido em várias unidades de combate, chamada de legiões. No início da República, esse exército ele não era permanente, só sendo convocado em casos de necessidade. Outra instituição republicana era a Assembleia Curiata, formada pelos soldados do exército, que tinham a tarefa de eleger os principais magistrados romanos. Além disso, havia ainda a Assembleia Curiata, que cuidava das questões religiosas, a Assembleia das Tribos, que elegia os magistrados responsáveis pelos municípios, e esses magistrados eles eram eleitos por um mandato temporário e não recebiam salários. As conquistas plebeias. Quando houve a rebelião dos patrícios contra o rei etrusco, muitos plebeus se aliaram aos patrícios, achando que quando os patrícios tomassem o poder, os plebeus teriam mais regalias, teriam algumas vantagens. Só que, com o passar do tempo, não aconteceu isso. Os patrícios ampliaram o seu poder e o controle sobre o Estado, deixando os plebeus cada vez mais dominados. Então isso vai gerar uma série de revoltas, de protestos, Muitos plebeus vão sair da cidade de Roma e ameaçam a fundar uma nova cidade. Diante disso, os patrícios vão conceder progressivos direitos aí aos plebeus. Em 449 a.C., os plebeus irão conquistar o direito de eleger o tribuno da plebe, o magistrado que vai representar os plebeus. Em 450 a.C., os plebeus conseguirão aprovar a lei das 12 tábuas, que estabelecia uma igualdade jurídica, ou seja, tanto plebeus quanto patrícios passariam a ser iguais perante a lei. Em 445 a.C., será publicada a lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, que antes era proibido. Só que com essa lei, os casamentos que irão acontecer entre patrícios e plebeus, só entre os plebeus ricos, As famílias patrícias elas vão se aproximar daqueles plebeus que são ricos. E em 367 a.C., uma nova lei permitiu o acesso dos plebeus a todas as magistraturas e ao Senado, e aboliu a escravidão por dívida, situação que afetava muitos plebeus. A expansão romana.
Os romanos, eles vão iniciar o seu processo de expansão, né? A cidade-estado Roma, ela vai começar a se expandir durante o período republicano, né? E aí em 5 séculos, ou seja, em 500 anos, Roma vai ter dominado toda a Península Itálica, grande parte do continente europeu, né? E também parte do norte da África e territórios que hoje nós chamamos de Oriente Médio. E por que Roma conquistava tantas terras? Para adquirir áreas favoráveis para a agricultura, né? Terras para a agricultura e criação de animais, exploração de riquezas ali, ouro, prata, ferro, e também novas fontes de alimentos e de escravos, né? Lembrando que a economia romana era mantida pelos escravos. As guerras púnicas. Então, com essa expansão pela Península Itálica ali e pelo Mar Mediterrâneo, Roma vai se transformar na principal rival da cidade de Cartago, que existia ali no norte da África, que era uma potência naval de origem fenícia, né? De origem fenícia. Então, essas duas cidades vão entrar em confronto, Roma e Cartago, né? Então, essas duas potências vão se enfrentar nos séculos 3 a.C. e século 2 a.C., em 3 grandes guerras que ficaram conhecidas como guerras púnicas. E por que guerras púnicas? Porque os cartagineses eram conhecidos pelos romanos como punis, né? Como punis. Esse era o apelido que era chamado os cartagineses. Então as guerras púnicas serão as guerras entre os romanos e a cidade de Cartago, que ficava ali no norte da África. E ao final da terceira guerra púnica, em 146 a.C., Cartago e seus domínios se tornarão províncias romanas. E todo o mar Mediterrâneo, né, será dominado agora pelos romanos, e os romanos vão se expandir ali em direção à Grécia e aos territórios macedônios, né? Então, ao final da República, os romanos já dominavam quase todo o mar Mediterrâneo, né? Então, toda aquela região já era domínio romano. O resultado das conquistas. Os soldados, eles nas batalhas, ali quando terminavam as batalhas, eles saqueavam os territórios conquistados e toda a riqueza era enviada para Roma. E um governador romano era nomeado para a nova área que foi conquistada, né? As guerras de conquista também representavam a principal fonte de escravos, né? A principal fonte de escravos. Então muitos plebeus vão começar a enriquecer com isso, né? Com esse vultuosa riqueza que está chegando em Roma. Muitos plebeus vão enriquecer, principalmente com a venda de equipamentos para o exército, como armas e vestimentas, né? Que o exército romano havia se tornado agora gigantesco, né? E muitos plebeus, eles vão ingressar na cavalaria romana, na ordem de cavaleiros, e vão passar a integrar a sociedade também, os grupos sociais dominantes de Roma aí, né? Ou seja, os plebeus, alguns plebeus vão começar a enriquecer com essa expansão de Roma e com essas riquezas que estão sendo retiradas dos territórios conquistados. As mudanças culturais. Então, essas conquistas territoriais, elas levaram também a muitas mudanças culturais, tanto em Roma quanto nos povos dominados, né? Ou seja, as regiões que Roma dominava, ela impunha a sua cultura, a sua língua. Mas ao mesmo tempo, né, esses soldados, essas pessoas romanas que estavam ocupando, que iam ocupar essas novas províncias, também acabavam assimilando muito da cultura local, né? Então os romanos, eles vão se apropriar de práticas e costumes dos povos dominados, principalmente dos gregos, né? A cultura romana, ela vai ser muito influenciada pelos valores, né, e pela religião da Grécia, né? A Grécia. Então, os filósofos gregos, os deuses, né, os conhecimentos, a oratória grega. Então, a Roma vai influenciar a cultura de outros povos, mas em contrapartida a cultura romana também vai sofrer uma forte influência desses povos que estavam sendo dominados aí gradativamente por Roma, né? Então esse processo é chamado de helenização de Roma, ou seja, Roma ela vai se tornar muito parecida com a Grécia
em termos culturais, né? A cultura grega vai ser usada pelos romanos como um modelo. A crise agrária. Roma vivia numa época de muitas guerras e conquistas, e por isso precisava de um exército muito grande. Como a maior parte da população romana da época era composta por camponeses, eles recrutaram todos os camponeses homens para ir lutar no exército, deixando apenas as mulheres e crianças cuidando dos campos. Como diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando no campo, muitas fazendas foram à falência e as mães, sem ter o recurso para sustentar os seus filhos, não tiveram outra saída senão a de vender as suas terras no campo para os grandes fazendeiros, latifundiários. Essas famílias que venderam suas terras foram então morar na cidade, porém não possuíam muito dinheiro. Com isso, sérios problemas sociais começaram a aparecer em Roma. Primeiro houve uma superlotação, muitas pessoas morando em pouco espaço. Por isso, várias pessoas tiveram que morar nas ruas ou construir favelas. A política dos irmãos Graco. A principal ideia da tribuna da plebe para acabar com os problemas sociais da Roma era uma reforma agrária, ou seja, pegar as grandes terras de latifundiários ricos e dividir entre os pobres que não tinham terra nenhuma. Tibério Graco foi eleito como tribuno da plebe em 133 a.C. e com isso conseguiu que fosse aprovada uma lei que dizia que cada pessoa só podia possuir até 125 hectares de terra. Quem tivesse uma quantidade maior que essa, teria o excesso tomado pelo governo e dado aos pobres. Como a maior parte das pessoas que estavam no poder do Senado e em Roma naquela época eram latifundiários, eles não queriam que acontecesse a reforma agrária. Por isso, armaram a cilada e mandaram matar todos os que apoiassem as ideias de Tibério. Mais de 500 pessoas foram assassinadas, dentre eles o próprio Tibério Graco. 10 anos depois desse acontecido, Caio Graco, irmão de Tibério, foi eleito como tribuno da plebe. Ele também queria realizar a reforma agrária e começou a ganhar o apoio de muita gente para suas ideias. Quando ia aprovando outras leis que privilegiavam pessoas desfavorecidas, os grandes latifundiários insatisfeitos também mandaram matar Caio e todos aqueles que o apoiavam. Porém, a lei que tinha sido aprovada por Tibério continuava em vigor e alguns anos depois começou a ser colocada em prática pelo governo depois de uma grande revolta social. A crise da República. Durante o século I a.C., a República Romana vai atravessar um período conturbado, de grande instabilidade política e social. Em todos os territórios dominados por Roma, vão eclodir revoltas de escravos e revolta de povos dominados que estavam lutando para se livrar do domínio romano. E para conter essas rebeliões, o Estado romano vai utilizar cada vez mais a força do seu exército. Só que esse uso constante do exército vai dar grandes poderes na mão dos generais romanos. Em 107 a.C., havia acontecido ali a reformulação do exército romano, a profissionalização do exército, promovida pelo general Mário. E, a partir daí, os oficiais do exército eles vão ganhando prestígio à medida que seus exércitos vão vencendo batalhas e conquistando novas terras para Roma. Então, os militares vão se tornar a principal força política dentro do Estado romano. Então, dentro dessa situação, nós vamos ter aí a guerra civil, envolvendo o general Mário e o outro general chamado Sila. E essa guerra civil vai ser muito longa, e muito desastrosa para a sociedade romana, ou seja, romanos lutando contra romanos. Terminada a guerra civil, para tentar pôr um fim a essas disputas, são criados os triunviratos. E o que eram os triunviratos? Era o governo formado por 3 indivíduos que faziam ali uma aliança político-militar. O primeiro triunvirato foi formado pelos generais Pompeu, Crasso
e Júlio César. Crasso foi mandado para o Oriente, mas logo ele foi morto ali numa batalha. Então ficaram os dois generais, Pompeu e Júlio César. Júlio César foi mandado para a região da Gália, onde ele consegue vencer um inimigo muito fervoroso de Roma, que eram os gauleses, e Júlio César ele vai ganhar muito prestígio com essas vitórias. Quando ele retorna a Roma, havia um medo muito grande por parte dos senadores e também do general Pompeu, de que Júlio César ficasse poderoso demais, né? Então eles tentam ali minar esse poder de Júlio César, só que eles não conseguem. E, inevitavelmente, os exércitos de César e de Pompeu irão entrar em confronto, e os exércitos de Júlio César acabam vencendo os exércitos do general Pompeu, né? Uma vez vitorioso, César ele vai acumular em suas mãos uma série de cargos e ele vai promover muitas reformas, como a reforma do calendário. Ele também vai doar terra para os soldados veteranos e doar trigo, né, e pão para a população pobre de Roma. Então isso faz com que o prestígio dele cresça muito, né? Ele vai ficar uma pessoa, um político muito popular. Beleza? O fim da República. Então, temendo esse crescimento da popularidade de Júlio César e de que ele poderia restaurar a monarquia, o que acontece? Os senadores eles vão tramar uma conspiração e vão assassinar Júlio César em 44 antes de Cristo, né? Então, os senadores vão alegar que assassinaram Júlio César para que salvassem a República, né? Essa é a desculpa deles. Só que o povo não irá aceitar e haverá uma grande rebelião popular. Diante dessa grande rebelião, forma-se aí o segundo triunvirato, composto por 3 generais que eram leais a Júlio César, né? O general Marco Antônio, Lepídio e Otávio, Otávio era sobrinho de Júlio César. Beleza? O general Marco Antônio ele vai ficar responsável pela administração das províncias do Oriente, ele vai se dirigir para o Egito, e Otávio fica responsável pelo comando do Ocidente, enquanto o general Lepídio ele vai receber o cargo máximo da religião romana, que era pontífice, né? Era pontífice. Só que, inevitavelmente, aí a briga de interesse pelo poder vai levar a uma nova disputa entre esses generais. E as tropas de Otávio e de Marco Antônio entrarão em confronto ali no Oriente. E Otávio vencerá o general Marco Antônio e a sua aliada Cleópatra, a rainha do Egito, né? Retornando para Roma, temendo esse poder enorme que Otávio tinha assumido agora, sendo o supremo comandante dos exércitos, o Senado vai lhe conceder uma série de títulos. E finalmente, né, o título de Augusto e de Imperator, né, supremo comandante do exército romano. Diante disso, nós chegamos aí ao fim da República Romana e passamos agora para o Império, sendo que agora Otávio Augusto, será o primeiro imperador de Roma. Entenderam? A vida cotidiana em Roma. As cidades eram o principal centro da vida cultural, econômica, política e social da civilização romana, né? Acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas viviam em Roma, pessoas vindas das diversas regiões que Roma foi conquistando ao longo do tempo, né? Enquanto a ocupação dos espaços, a população rica preferia viver nos montes, né, onde construíam suas casas, suas grandes casas arejadas, bem decoradas, enquanto a população pobre vivia nos vales, né, morando ali em prédios de pequenos apartamentos com pouco saneamento básico e grande risco de incêndio. Festividades e entretenimento. Na cidade de Roma existia uma série de atividades de entretenimento e de festividades. Mas o principal, né, eram os espetáculos teatrais, as corridas de cavalo e os espetáculos ali dos combates de gladiadores. Esses eram os que as pessoas mais frequentavam, né? Eram os mais frequentavam. Então os gladiadores, as lutas de gladiadores, as corridas de cavalo, essas eram as que as pessoas mais frequentavam.
as crenças religiosas. Os romanos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E à medida que a civilização romana foi evoluindo, ela foi incorporando elementos de outras culturas que eles iam dominando, né? E principalmente a partir do contato com os gregos, né? Que os romanos passam a assimilar muitas tradições religiosas da mitologia grega, né? Os romanos também cultuavam os seus deuses do lar, que eram os cultos domésticos, que eram presididos pelos pais de família. E a religião romana, ela vai ter uma influência muito grande mesmo da religião grega, né? Inclusive, muitos deuses romanos foram absorvidos dos deuses gregos, aos quais eles acrescentaram nomes latinos, mas são os mesmos deuses, né? Para vocês terem uma ideia, o Júpiter dos romanos é Zeus, né? É o Zeus grego. Então os romanos assimilaram os deuses gregos e colocaram nomes latinos. A condição das mulheres. Bem, embora tivesse uma posição social mais elevada que as mulheres da cidade de Atenas, lá na Grécia, né, as romanas, elas não possuíam direitos políticos e nem podiam votar. Então elas não eram consideradas cidadãs, tá? As mulheres não eram consideradas cidadãs. As mulheres romanas menos favorecidas, elas podiam trabalhar ao lado dos maridos, né? Tinha algum comércio, algum trabalho. As mulheres também eram muito vaidosas, elas costumavam atingir os cabelos, usar maquiagem e também perfumes, né? Elas usavam perfumes e maquiagens, né? E tingiam seus cabelos de loiro, né? Era a moda da época, era tingir o cabelo de loiro. A educação das crianças. Como acontecia na Grécia, a educação das crianças romanas estava dividida de acordo com o grupo social a que a criança pertencia e ao sexo, né? Ou seja, os meninos ricos, os meninos aprendiam a ler e escrever em latim, grego, né? Além de estudar história, geografia, matemática, agricultura, astronomia, religião, arquitetura e outros. Então os meninos da classe rica, eles começavam a estudar desde pequeno. Frequentava a escola, aprendiam a ler, aprendiam a escrever em latim e grego e aprendiam uma série de conhecimentos. Já as meninas, né, ficavam em casa e eram ensinadas pelas mães a fiar, a tecer, a cozinhar, né, até o momento que atingisse a idade de se casar. Muitas delas também aprendiam a ler e a escrever, e cálculos também, mas tudo em casa, com a mãe, né, elas não iam para a escola. E as crianças pobres, aqui nós falamos das crianças ricas, tá? E as crianças pobres, a grande maioria delas, não tinham tempo de estudar, né? Então, as poucas que chegavam aí para a escola, recebiam noções básicas, né? De leitura e escrita. Porque a maioria delas não tinham tempo de estudar e trabalhavam desde cedo com os pais ali para ajudar no sustento, né, da família. Então, aprendiam geralmente o ofício do pai. O menino aprendia geralmente o ofício do pai. Se o pai era ferreiro, o filho desde pequeno estava aprendendo ali a ser ferreiro. Se fosse carpinteiro, o pai ia ensinando ele a profissão que ele tinha. A escravidão em Roma. À medida que nós estamos estudando a história da humanidade, nós percebemos que na antiguidade a prática da escravidão era amplamente difundida, né? Em Roma, assim como na Grécia, os escravos e os filhos desses escravos podiam ser vendidos, comprados, alugados, né? Como nós vimos, no início da fundação de Roma, ali no início de Roma, havia poucos escravos, e esses escravos estavam principalmente ligados a atividades agrícolas, né? E eles eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra, né? Lembrando que a escravidão por dívida foi suspensa em Roma a partir do século IV a.C. Só que com a expansão de Roma, ou seja, a partir da República e as conquistas romanas, né, o número de escravos ele aumentou, né, e os escravos passaram a ser utilizados em variados tipos de trabalho, ou seja, o escravo passou a ser o motor da economia romana, né? Eles eram utilizados na agricultura, nos trabalhos domésticos, na mina, nos comércios, né? Eles também atuavam como gladiadores, músicos, professores, poetas, filósofos, né? Então esses escravos eles estavam em todas as atividades que envolviam trabalho, que envolviam esforço, né? Então, nas atividades que eram
necessário estabelecer laços de confiança com o senhor, os cativos podiam receber uma comissão e muitos deles conseguiam até se tornarem libertos. Era raro isso, mas muitos escravos conseguiam comprar a sua liberdade, né? E uma vez sendo liberto por um cidadão romano, ele poderia também se tornar um cidadão, ou seja, o escravo que foi liberto por um cidadão romano, ele recebia um documento e este poderia se tornar também um cidadão. Direito romano. Nos primeiros séculos da história da cidade-estado de Roma, o direito ele era ditado pelos costumes e as tradições daquele povo e estava intimamente ligado às questões religiosas, né? Então o Estado, ou seja, o rei, ele só interferia no direito em casos extremamente necessários, né? Então não havia digamos assim, uma lei escrita que determinava como as coisas deveriam ser feitas. Foi somente na República, né, a partir da República, com a aprovação da Lei das 12 Tábuas, que o direito romano começou a se organizar de maneira formal, né? Foi se criando as leis para reger ali a sociedade romana, os cidadãos, as relações sociais, etc. Né? E uma das características do direito romano era a sua preocupação em proteger a propriedade privada, né? Desde o início do surgimento ali havia essa preocupação com a propriedade privada. E o direito ele se dividia em público e privado. O direito público, né, dizia respeito às magistraturas, às diferentes instituições políticas de Roma, ou seja, a administração do Estado. Já o direito privado regia as relações entre os cidadãos, né, nas diferentes esferas, como propriedade, família, comércio, etc. A influência do direito romano sobre direitos nacionais europeus perdura até hoje, né? Então muitas leis que nós conhecemos e que nós usamos nos países latino-americanos e nos países ocidentais tiveram sua origem no direito romano. Ainda hoje nas faculdades de direito os alunos estudam o direito romano, que foi criado lá na República, né? Estruturado lá na República Romana.